Resident Evil, A Conspiração da Umbrella, capítulo 13. Jill parou na beira de um grande poço no úmido túnel, olhando para a porta do outro lado. O buraco era muito comprido para pular com segurança e não tinha jeito de descer. Ela tinha que voltar e tentar a porta ao lado da escada de mão. Seu suspiro tornou-se uma tremedeira. O úmido frio emanando das paredes de pedra não seria pior se seu corpo não estivesse molhado. Ótima passagem secreta. Para usá-la, você tem que pegar pneumonia. Um brilho de metal refletiu em seus olhos e ela se virou tirando o cabelo molhado dos olhos. Era uma pequena placa de metal fixa na parede. Tinha um buraco hexagonal do tamanho de um polegar no centro dela. Ela olhou para a porta pensando. Talvez isso crie uma ponte ou abaixe uma escada. Não importava. Ela não tinha a ferramenta necessária. Além disso, é improvável que a pessoa que ela viu tenha passado pelo buraco. Jill voltou pelo túnel em U na direção de sua única entrada, ainda impressionada com o que achou atrás da cascata. Parece que havia uma malha de túneis debaixo do jardim da mansão. As paredes eram duras e irregulares, lembrando a casca de um abacaxi, pedaços de pedra calcária criando ângulos. O trabalho que deve ter dado é inimaginável. Ela alcançou a porta do lado da escada, fazendo força para não bater os dentes com o vento que vinha do pátio acima. O som da cachoeira era estranhamente baixo. Podia-se ouvir o som de gotas pingando, dando ar medieval aos túneis. Ela abriu a porta e congelou, sentindo uma onda de emoções assim que Barry Burton apareceu à sua frente de arma na mão. Barry? Ele rapidamente abaixou a arma, tão chocado quanto ela, e tão molhado também. A manga de sua camiseta estava dobrada até os ombros, seu curto cabelo bagunçado. Jill, como você chegou aqui embaixo? Igual a você, aparentemente. Mas como você soube? Ele ergueu sua mão interrompendo-a. Escute. Eles ficaram calados, Jill olhando para cima e para o corredor de pedra, tentando ouvir o que Barry tinha ouvido. Haviam portas de metal em cada ponta do corredor, iluminado por pequenas arandelas de emergência. Eu pensei ter ouvido algo, ele disse finalmente. Vozes. Antes dela fazer mais perguntas, ele virou, a encarou sorrindo. Olha, me desculpe por não tê-la esperado, mas eu ouvi alguém andando no jardim e tive que dar uma olhada. Eu achei esse lugar por acidente, tropecei e caí. Deixa pra lá. Ainda bem que você está aqui. Vamos dar uma volta, ver o que podemos descobrir. Jill concordou, mas decidiu ficar de olho nele. Ela podia estar paranoica, mas apesar das palavras, Barry não parecia estar tão feliz em vê-la. Vigie e espere, ela pensou. É tudo que ela pode fazer agora. Barry foi para a porta da direita, de coxa apontada para cima. Ele abriu a porta revelando outro sombrio corredor. A alguns metros à direita estava outra porta de metal. O corredor continuava numa curva para a esquerda, onde só se via escuridão. Barry foi para a porta, Jill atrás. Os dois entraram em outro corredor. Os corredores tinham a mesma aparência. Esse virava à esquerda. Ela já estava perdida e não queria ver mais curvas. Quem está aí? Uma profunda e familiar voz veio de algum lugar à frente, as palavras ecoando. Enrico? Jill disse. Jill, é você? Ela correu e fez a curva. Barry logo atrás. O capitão do Bravo Team ainda estava vivo. Jill contornou a próxima curva e o viu sentado contra a parede. O túnel terminava lá. Espere, fique aí. Ela parou olhando para a bereta que ele estava apontando. Ele estava ferido, sangue em sua perna. Você está sozinha, Jill? Seus olhos estavam escuros, cheios de suspeita. Barry está aqui também. Enrico, o que aconteceu? Para que isso? Assim que Barry apareceu, Enrico os olhou por um longo tempo, para eles e para a escuridão atrás deles. E abaixou a arma, encostando na parede. Barry e Jill correram e se abaixaram perto do bravo ferido. Me desculpem, ele disse cansadamente. Eu tive que ter certeza. Jill pegou a mão dele gentilmente, impressionada com quanto pálido ele estava. Sua coxa estava sangrando.
sua calça tingida de vermelho. Tudo isso foi uma armação? Ele respirou olhando para ela. Eu me perdi, desci pelo buraco, vi os túneis, achei o papel. A Umbrella sabia, o tempo todo. Barry pareceu chocado, sua face tão branca quanto a de Enrico. Aguente firme, Rico. Nós o tiraremos daqui. Você só deve ficar aqui. Enrico balançou a cabeça, ainda olhando para Jill. Tem um traidor no Stars. Ele me disse. Bam, bam. O corpo de Enrico pulou assim que os 2 buracos apareceram de repente em seu peito, sangue pulsando deles. Depois do eco dos tiros, passos voltaram pelo corredor atrás deles. Barry se ergueu e correu enquanto Jill soltava a mão do bravo sem poder fazer nada, seu coração acelerado e cansado. Ele tombou morto antes de tocar o frio chão de pedra. A mente dela flutuava em perguntas enquanto Barry perseguia os passos. Silêncio tomou conta do lugar novamente. Que papel ele achou? Quando ele disse traidor, ela imediatamente pensou em Barry, agindo tão estranhamente, mas ele estava do lado dela quando os tiros foram disparados. Então quem fez isso? De quem Trent estava falando? Quem Enrico viu? Sentindo-se perdida e só, Jill segurou a fria mão dele e esperou Barry voltar. Rebecca estava dando uma olhada nos papéis do velho baú encostado na parede enquanto Chris viu o resto da sala a qual entraram. Os únicos móveis eram uma cama, uma mesa e uma velha estante de madeira. Depois do frio esplendor da mansão, Chris estava agradecido por estar num lugar mais simples. Depois de uma longa e cheia curvas de passagem, eles saíram de frente para uma casa menor e menos intimidadora que a mansão. O hall da frente era simples, feito com tábuas de madeira, igual os 2 quartos que descobriram no quieto corredor à direita. Chris acha que eles encontraram a hospedaria dos empregados da mansão. Ele reparou na pesada poeira perto da entrada, percebendo que nenhum Stars havia entrado lá. A única opção deles agora é tentar achar uma porta dos fundos e pedir ajuda. Depois da estante, Chris foi para a mesa de madeira e puxou a gaveta, estava trancada. Ele se inclinou e passou a mão debaixo da gaveta sorrindo ao encontrar um grosso pedaço de fita. Ninguém assiste filmes. As chaves estão sempre guardadas sob as gavetas. Ele puxou a fita e pegou uma fina chave prateada. Ainda sorrindo, ele destrancou a gaveta e a abriu. Bingo! Chris achou um chaveiro com uma etiqueta de couro. Ela tinha a palavra Elias, queimada em um lado, e o número 345, escrito a caneta no outro. Chris não sabia o significado do número, mas reconheceu o nome. Estava no diário que achou na mansão. Obrigado, Sr. Elias. Caso as chaves sejam da hospedaria, eles estavam muito perto de sair de lá. Rebecca ainda estava ao lado do baú, cercada por papéis, envelopes e até fotos. Ela parecia totalmente concentrada no que estava lendo, e quando Chris se aproximou, ela levantou a cabeça com um olhar preocupado. Você achou alguma coisa? Ele perguntou. Rebecca ergueu o pedaço de papel que estava lendo. Algumas coisas. Ouça isso. 4 dias desde o acidente, a planta no ponto 42 ainda está crescendo e mutando numa incrível velocidade. Ela avançou acompanhando o texto com o dedo enquanto falava. Eles a chamam de planta 42 e dizem que sua raiz está no subsolo, aqui. Pouco depois do acidente, um dos membros infectados da equipe de pesquisa ficou violento e quebrou o tanque d'água no subsolo, inundando toda a região. Nós achamos que alguns produtos químicos usados nos testes do T-vírus contaminaram a água e contribuíram para as mudanças radicais da planta 42. Vários ramos já se espalharam pelo lugar, mas a planta principal está pendurada no teto da sala de conferência do andar térreo. Nós determinamos que a planta 42 se tornou sensível a movimentos e agora é carnívora. Quando próxima de humanos, ela usa seus tentáculos para capturar a presa, enquanto adaptações se lançam na pele exposta e sugam quantidades fatais de sangue. Vários membros da equipe já foram vítimas dela. Está datada de 21 de maio e assinado por Henry Sarton. Chris balançou a cabeça imaginando como alguém pode inventar um vírus como esse. Deus, agora uma planta comedora de gente.
Chris ficou agradecido por estarem partindo em breve. Então o vírus infecta plantas também, ele disse. Quando relatarmos isso, nós teremos que... Não é assim, ela disse. Ela deu uma foto para ele, suas expressões tristes. Era a tremida foto de um homem de meia idade, usando um avental de laboratório. Ele estava de pé, na frente de uma porta de madeira, e Chris percebeu que era a mesma porta a qual entraram há menos de 10 minutos, a porta da frente da hospedaria. Ele virou a foto, lendo a pequena inscrição no verso H, Sarton, janeiro de 98.42. Ele olhou para Rebecca, finalmente entendendo seu olhar assustado. Eles estavam no ponto 42. A planta carnívora estava lá. Wesker estava no escuro túnel, sua irritação crescendo enquanto ouvia Barry andando pelo corredor. Jill não esperaria para sempre, e o enfurecido Sr. Burton não pôde perceber que o assassino de Enrico estava escondido bem à frente, o lugar mais óbvio. Vamos! Desde que saíram da mansão, ele finalmente sentiu que as coisas estavam a seu favor. Ele se lembrou da sala no subterrâneo, certo de que a medalha do lobo estaria lá, e os túneis estavam vazios. Ele esperava que os 121 estariam soltos, mas aparentemente ninguém mexeu no mecanismo das passagens desde o acidente. Ele e Barry se separaram para recuperar a manivela que fazia as passagens funcionarem, mas ela estava em cima do painel que controlava a passagem. Tudo teria sido perfeito se o maldito Enrico Marini não tivesse aparecido, achando um papel muito importante que Wesker derrubou acidentalmente. Suas ordens, direto do chefe da White Umbrella. E para complicar, Joe apareceu antes que Wesker pudesse acabar com o problema. Wesker suspirou profundamente. Se não era uma coisa, era outra. Na verdade, tudo tem sido uma dor de cabeça desde o começo. Pelo menos, os túneis eram seguros. Apesar de não saber como o resto estava e ter que arrastar Barry como garantia, Wesker agora tem que lidar com as consequências. Se o dinheiro não fosse tão bom, ele sorriu. Quem ele estava enganando? O dinheiro era ótimo. Depois do que Barry pareceu ter levado anos, Barry apareceu na escura abertura, movendo seu revólver cegamente. Wesker quis que ele fosse na direção do gerador. Essa parte era perigosa. Barry e Enrico estiveram perto. Assim que Barry se afastou da entrada, Wesker empurrou sua bereta nas costas dele. Na mesma hora, ele começou a falar, baixo e rápido. Eu sei que você quer me matar, Barry, mas eu quero que você pense no que está fazendo. Eu morro, sua família morre. E agora parece que Jill terá que morrer também. Você vai matá-la de qualquer forma. Você vai matar todos nós. Wesker suspirou. Isso não é verdade. Você não entende. Eu só quero ir para o laboratório e me livrar de algumas provas antes que alguém as ache. Quando o material estiver destruído, não haverá motivos para mais alguém se ferir. É só nós irmos embora. Barry estava quieto e Wesker o deixando acreditar que era simples assim. Wesker esperou mais um pouco antes de pressionar. Tudo que eu quero que você faça é manter Jill ocupada. Ela e qualquer outra pessoa que encontrar a caminho do laboratório. Só por um momento. Você estará salvando a vida dela. E eu juro que assim que eu fizer o que devo, sua família e você nunca mais ouvirão falar de mim. Ele esperou. E quando Barry finalmente falou, o capitão soube que conseguiu. Onde fica o laboratório? Bom garoto. Wesker abaixou a arma, ficando sério caso Barry tenha uma boa visão noturna. Ele tirou um papel do colete e deu a Barry o mapa dos túneis para o laboratório. Se por algum motivo você não conseguir mantê-la distante, ao menos vá com ela. Tem um monte de portas com trancas. Você pode trancá-la até tudo acabar. Ninguém mais tem que se machucar. Tudo depende de você. Wesker pegou a manivela de ponta hexagonal que deixou ao lado do gerador. Ele olhou Barry por alguns segundos, viu seus ombros caídos, sua cabeça abaixada. Satisfeito, Wesker virou e saiu do lugar. Barry fará com que ninguém se aproxime do laboratório. Ele saiu daquele túnel, se parabenizando por colocar a situação sob controle enquanto ia para o primeiro mecanismo de passagem. Ele tinha que correr.
Havia algumas coisas que Wesker esqueceu de dizer para Barry, como a divisão de segurança experimental que seria ativada assim que ele girar a manivela pela primeira vez. Desculpe-me, Barry, esqueci de dizer. Seria interessante ver como seu time se daria com os 121, os Hunters. Seria um espetáculo ver os Stars colocarem suas forças e agilidade contra as criaturas, mas infelizmente ele não presenciará. Era muito ruim, mesmo. Os Hunters estiveram enjaulados por muito tempo. Devem estar com muita fome. Fim do capítulo. Deixem seus likes e vamos para o capítulo a seguir. Ouçam a playlist com os capítulos anteriores. Ao fim do vídeo.